Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade, porque Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. E nós falaremos nessa noite sobre dois temas que Deus me trouxe aqui, que ficou muito ao meu coração. Primeiro, você pode ir lá para o livro de Ezequiel, capítulo 18. Existe um texto que para alguns há algum equívoco, e nós vamos explanar algumas partes da Bíblia para que a gente venha compreender sobre padrões repetitivos que nos sobrevêm e que muitas vezes a gente não tem resposta, a gente não consegue compreender, a gente não tem esse controle, não tem esse devido entendimento, e por isso a gente termina repetindo aquilo que foi feito anterior a nós. E no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz assim: a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará maldade do pai, nem o pai levará maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os seus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. A palavra do Senhor, nesse mês, a gente está estudando sobre essas heranças espirituais, heranças hereditárias, maldições hereditárias ou espíritos geracionais. Tudo quer dizer, é o mesmo sentido da coisa, tá? Um aborda de uma forma, outro de outra, mas o significado é o mesmo. Nada mais é do que padrões repetitivos que sobrevêm aos cristãos, aqueles que têm entendimento e também aqueles que não têm. Partindo do princípio sobre herança, o que é herança? Herança é aquilo que lhe é por direito, que é deixado pelos que antecedem a cada um de nós. Ou seja, se o teu pai ele tem uma propriedade, seja ela múltiplas ou não, você é um direito legal do seu pai. Por isso, uma vez que ele não esteja aqui, você é um herdeiro legal. Mas existe também as heranças espirituais que muitos não compreendem. E que ela existe com a mesma legitimidade conforme as leis jurídicas. Então, no artigo 1784, ele vai falar que começa-se ali, uma vez que os seus antecessores morram, você já começa ali o direito legal desta herança. Herança essa que pode ser biológica, pode ser hereditária, mas também é uma herança que vem por direito biológico ou testamentário. Ou seja, se você está pertencendo a um povo, uma família, e ali tem posses e você comunga daquela família, você já tem esse direito. Há alguns que nem têm esse entendimento, que têm esses direitos, independente de serem parentes de sangue, mas esse direito já lhe assiste. No reino espiritual, de igual modo, também existe heranças espirituais, heranças geracionais, coisas que nos vêm porque já antecederam aos nossos antepassados por escolhas. E escolhas essas que muitas vezes não são como a palavra do Senhor nos orienta que fosse. Então, quando muitos leem aqui Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que diz que toda alma que pecar, esta morrerá, e aqui o texto vai explanar mais profundamente sobre a questão de que nunca mais se diria que os pais chuparam uvas e que a boca dos filhos é que ficaram abarrotadas. Não, quando está falando sobre essa passagem aqui, ela está falando sobre a responsabilidade pessoal.
Então esse texto está falando da culpa sim do pecado, que traz uma sentença, né? Essa sentença nesse caso aqui são as heranças também espirituais que sobrevém àquele que pecar. Ele morre espiritualmente, ele morre propriamente de várias formas, não somente fisicamente, mas começa-se a acontecer diversas mortes e até que venha também a principal, que quando fala do pecado está falando sobre a morte espiritual. Então ele está tratando o texto sobre algo da responsabilidade pessoal de cada um. Ou seja, eu tendo consciência de pecado, de erros, eu cometendo esse erro, ainda que eu não conheça a palavra de Deus, todos já têm conhecimento do que é erro. Chegamos a uma fase da nossa vida onde a gente já tem um entendimento do que é certo e do que é errado. Então, parte daí, nós escolhemos se vamos proceder de uma forma certa ou errada. E baseado nisso, nós sofreremos essa consequência mediante as nossas escolhas. Então aqui o texto está falando de algo pessoal. Mas alguns que acreditam sim que existem as maldições hereditárias, outros ficam com incógnitas, que são aquelas interrogações que não conseguem compreender a profundo, e há aqueles que acreditam sim que não é comum, você tem diversos padrões repetitivos e que aquilo foge sim do natural e que é algo espiritual. Então, esse texto precisamente, ele não pode ser aplicado para justificar que somente aquele que pecar vai pagar pelo seu erro. Porque aqui está falando sobre o pecado da responsabilidade pessoal. Então, nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 31. Eu vou começar do 31 para melhor compreensão. Jacó disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebataria as suas filhas. Com quem achares os teus deuses, estes não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu e que estar comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel o tinha furtado. Então aqui está falando sobre alguém cujo mesmo carregava uma promessa da parte do Senhor, onde ele já tinha sobre si um legado geracional de bênção, onde Deus ele abençoara ali a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então sobre Jacó já havia essa promessa, pois quando nasceu os dois filhos, um vendeu a sua primogenitura de uma forma desonrosa, desprezando, e por conta disso, Deus permitiu de fato que Jacó assim a possuísse. E além toda a trama, que a história vai falar mais aprofundadamente, sobre tudo aquilo, Jacó vai para viver em uma outra terra, refugiado para que não fosse morto. Chegando lá, os seus olhos brilham sobre Raquel, ele se apaixona por ela, ele trabalha com seu sogro por Raquel durante 7 anos, mas quando ele ali vai possuí-la por esposa, a Bíblia vai dizer que ele foi enganado. Se você for reparar um pouquinho mais acima do texto, você vai entender que, assim como Jacó já enganou lá no passado, para receber a bênção da primogenitura, mesmo que por direito, pelo fato do seu irmão ter negligenciado tamanha bênção, ele enganou e ali trapaceou e recebeu aquilo e teve que sair fugitivo. Lá na frente você vai ver que Jacó, ele se casa com a mulher, mas que ele acredita que seria a sua amada. E na verdade ele casa com uma e recebe outra. Por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Quando se fala de morte, fala também de consequência pessoal das suas escolhas pessoais. Então Jacó ali está pagando o preço pelo seu pecado da responsabilidade pessoal. Ele enganou e foi enganado. Mas não é esse tópico que eu vou me aprofundar para que vocês compreendam. Mas a Bíblia vai dizer que ali ele mais uma vez tem que pagar mais 7 anos para adquirir a sua mulher que realmente amava, que era Raquel. E ele casa com ela e a Bíblia vai dizer que ele amava muito Raquel, muito mais do que a Lia.
E aí a trama vai falar, a história vai dizer, né, é uma trama real, uma história real, onde ele vai estar ali, casado com duas mulheres, sem ser do seu agrado, e prossegue ali dentro da sua história. E a Bíblia vai dizer que Raquel era muito formosa, Raquel era a filha mais nova, e nós sabemos que todo filho mais novo, ele é sempre o mais queridinho. Ele é mais protegido, ele é mais compreendido, normalmente é assim que procede. Raquel, ela tinha algumas características que mostram claramente isso. Porque Raquel, ela tinha alguns privilégios onde não se fala, não se aborda tanto sobre Lia, mas fala muito mais sobre Raquel. E Raquel, ela tinha algo dentro dela que a gente iniciou falando sobre heranças, sobre jurisdição, sobre poder de posses, né, por direito legal dentro da jurisdição cívica, mas também a gente está trazendo sobre um legado espiritual. E aqui vai dizer que Raquel, ela tinha um coração vaidoso, ela era acostumada a ter tudo aquilo que ela queria, ela já começa ali perdendo o primeiro direito de ser a primeira esposa, ela vem ser a secundária, mas ela ali prossegue, e Deus que conhece os corações, conhecia perfeitamente o coração de Raquel, onde Deus lhe permite que Lia venha assim ter vários filhos, e Raquel, a madre dela, era fechada, ou seja, ela não possuía fertilidade. Aí você vai ver que lá atrás, Abraão também tinha uma mulher que era estéril, que era Sara, que também pertenceu a um povo que era idólatra. E ali na sua idolatria, Deus, para engrandecer Abraão, Deus manda que Abraão saia daquela terra, do meio da sua parentela, para que se cumprisse a promessa. Por quê? Porque quando você está em um meio onde você não está sendo modelado, não está tendo conhecimento da problemática, do padrão que você tem vivido até aqui, você não tem como viver algo novo do Senhor. Você não tem como desfrutar das promessas. E Deus tira ali Abraão para quê? Para que a promessa se cumprisse. E o que é que tem a ver Abraão e Jacó nesse caso, que já era neto? Tem a ver porque ali há uma repetição de padrão. Porque naquele tempo também, ali Raquel já era tendenciosa, ela já tinha uma predisposição aos ídolos. Tanto é que a gente iniciou falando aqui no versículo 32, que Jacó ali justifica, dando direito legal ao sogro que matasse aquele que fosse encontrado com o ídolo. Porque Raquel furtou o ídolo do seu pai. E aqui tem alguns que falam de uma forma, eu busquei diversas formas de entendimento para compreender o porquê que Raquel furtara aquele ídolo. E ali, eu estudando um pouquinho mais sobre o caso, e eu vi que o ídolo que ela carregara, ele tinha o nome de Terafim. E esse ídolo, ele era muito comum naquela época. Todas as pessoas que tinham propriedades, na verdade existiam ídolos no lar. Eles entendiam que a pessoa que tinha ídolo no seu lar, ele estava guardado, eles consultavam esses ídolos, por isso eles eram protegidos, eles eram direcionados, eles não andavam soltos, sem proteção. Mas ali Raquel, ela foi astuta, né? Vendo uma transação do seu pai e tendo conhecimento, ela foi muito mais astuciosa do que a sua própria irmã. Então, quando Jacó, ele fala que Deus levantou ali ele para que ele voltasse, retornasse à sua família, ou seja, ao encontro ao seu irmão. Por quê? Porque Jacó, ele passou pelo processo, ele se apaixonou, ele casou, ele foi enganado. E ele foi enganado não somente no seu casamento. Ele foi enganado por várias vezes dentro do salário que o sogro deveria dar para ele. A Bíblia fala que ele foi enganado por 10 vezes. 10 vezes o seu sogro assim mudou o seu salário. E aqui representa o quê? Uma repetição do engano que já estava sobre aquela família. Então, você engana e você será enganado, porque existe uma consequência sobre isso. No caso de Raquel, ela era idólatra, ela ainda estava passando pelo processo de aperfeiçoamento da sua fé.
Onde ela conheceu a Jacó, ela se apaixonou por ele, ela estava conhecendo sobre Jacó e sobre este Deus, que era um Deus soberano, era um Deus que não era representado por uma imagem, era um Deus invisível, mas era um Deus que ele tinha poder para fazer coisas grandiosas e ela pôde presenciar tudo isso. Mas mesmo Raquel ali presenciando tudo que Deus fez, porque quando Jacó foi até ela, Jacó não tinha nada. E Deus começou a engrandecer porque sobre ele já havia essa promessa. E Deus engrandeceu e Labão ali usando de engano e mudando o seu salário. Todas as vezes que ele mudava, Deus era com Jacó e ali o abençoava de forma que ele era. Ficou grandioso ao ponto de incomodar o seu sogro. E aí quando ele viu que o seu sogro já não estava mais olhando para ele com aquele olhar, com o mesmo olhar de antes. Mas por quê? Porque aquele sogro, quando viu que sobre ele tinha uma promessa. Enquanto ele estava sendo usado para prosperar o sogro, estava tudo ok. Quando Deus viu que o engano do coração do sogro de Jacó estava ali de uma forma muito desonesta e desacerbada, que ele estava repetindo aquele engano, Deus teve uma hora que Deus disse, deu um basta. Assim é nas nossas vidas. Você pode hoje estar sendo enganado, trapaceado por alguém, ainda que você tenha errado no passado. Mas vai chegar uma hora que Deus vai dar o basta no Senhor. E tudo isso vai ser revertido em bênção na sua vida. E Jacó ali, ele foi sendo modelado. E aquilo tudo Deus permitiu. Por quê? Porque quando nós somos tratados pelo próprio Deus, a gente não compreende. Porque muitas vezes as injúrias, porque muitas vezes as coisas nos sobrevêm e que parece que é para nos matar, nos ferir. Mas não, é Deus forjando o nosso caráter. E como o caráter de Jacó, ele era duvidoso, ele precisava passar por um tratamento. E foi justamente dessa maneira, creio eu, que Deus permitiu que ele fosse ali tratado, até que ele começou a buscar ao Senhor de uma forma diferente. E Deus, ele achou graça em Jacó e mudou ali aquela situação. E engrandeceu Jacó de uma forma que mesmo Labão ficando rico, sempre Jacó começou a ficar muito mais rico do que o sogro. Isso incomodou, o sogro se indignou e começou a se comportar de uma forma diferente. Ali Deus começou a trazer a Jacó e Deus se revelou a Jacó em sonho. Jacó fala com as suas duas esposas e elas decidem sim segui-lo para retornar à família dele, para voltar a fazer as pazes com seu irmão. E a Bíblia vai dizer que Jacó, ele chega ali e consulta elas, e elas ficam meio preocupadas, né, porque não sabia como se sucederia com o seu pai, mas elas ali decidem seguir Jacó. Mas quando elas vão até nesse intermédio de tempo, onde eles estão ali se preparando, aí que Raquel vai e comete esse grande pecado que lhe resultou em uma grande consequência essa que foi terrível. Então Raquel, ela pega esse terafins, como eu havia falado, ele representava não somente o ídolo do ar, mas ele também dava poder ao clã, aquele que fosse representante majoritário, dado por alguém que fosse de direito de sangue ou como se fosse um parente agregado. Ele tinha poder de decisões e decisões essas que não eram decisões pequenas, eram decisões grandes. E aí ela rouba aquele objeto de ídolo e esconde de todos, ela não falou para ninguém. E aqui, quem sabe, alguém pode dizer assim, Raquel foi somente uma idólatra. Verdade é que nós não podemos negar, ela pertenceu a um povo e no meio de um povo de pessoas muito idólatras. Então ela ainda estava sendo forjada, como Jacó também estava sendo. Mas à medida que ela teve a experiência com seu esposo, ela deveria confiar em Deus. Mas ela não confiou totalmente. Talvez por medo, porque o pai dela já tinha mudado tantas vezes o salário do seu esposo, ela temeu a ficar sem nada. Ficar sem herança, ficar desamparada, não sabia como se sucederia lá com o seu cunhado, com a família de Jacó, e ela rouba. Mas fato é que aquilo que ela fez, seja por proteção, por direito, porque também quem possuía isso, esses ídolos também, naquela época, em algumas regiões, eles validavam uma transação de terra.
Quem tinha uma propriedade, ele só conseguia provar que ele tinha direito a esta terra quando ele representava, quando ele mostrava essa imagem, estes ídolos. Eles eram como se fosse uma documentação. Eram como se fosse, não. Eles representavam também, não só a parte religiosa, mas também uma parte cívica, onde dava esses direitos legais. Então não se sabe ao bem, porque a Bíblia não vai falar o porquê que ela fez isso, mas pelo decorrer da história, fica muito claro que a confiança dela não estava totalmente em Deus, para confiar e acreditar que mesmo retornando, sem saber o que iria acontecer, aquilo não iria ser de um dano tão terrível que viesse deixá-la desamparada. Porque se Deus já tinha abençoado, já tinha engrandecido ela, o pai dela, a família dela, ela viu o milagre da parte do Senhor, ela viu a mão de Deus sobre eles, e ainda assim ela cometeu esse grande pecado. A Bíblia vai dizer que primeiro ela começa ali, ainda na sua esterilidade, ela começa a invocar ao Senhor, ela clama ao Senhor, ao Deus de Jacó, e Deus ouve e concede a ela, depois de alguns dias, algum tempo depois de Lia ter gerado vários filhos, Deus, ele permite que a madre dela fosse aberta e ela faça gerar. E ela gera ali o seu filho José. O filho onde Deus fez coisas extraordinárias através de José. Só que Raquel, ela tinha também uma característica distinta, que não somente a vaidade estereótipa, não somente uma característica de insegurança, uma característica de sabotagem, de esperteza, não. Ela também tinha uma característica na vida dela que era de inveja. Isso aqui está muito claro. Porque se o problema era filho, ela não tinha por que se comportar de uma forma desesperadora, clamando ao Senhor, ou na verdade ela clamou primeiro ao Senhor e Deus concedeu José. Depois ela fica desesperada por ver que a sua irmã está gerando, todos os anjos estavam gerando, mesmo com as concubinas dela também gerando, onde todas as concubinas que geravam, o direito legal era que essas crianças não fossem de quem gerasse, ou seja, não era dos escravos, era dos senhores. Mesmo assim, ela queria os seus filhos. Aqui eu já abro até um parêntese para nós. Às vezes a gente pega um problema muito grande, a gente tem consequências gravíssimas nas nossas vidas, quando a gente insiste muito por algo ou alguma coisa que às vezes Deus não quer, Deus não tem com a gente. E a gente precisa compreender isso. Pedir, dá-se usar. Bater e a porta a viciar. Mas muitas vezes você pede, mas não recebe porque pede mal. A gente pede muitas vezes e Deus não dá. Por quê? Porque não é que Deus seja ruim. Não é que Deus seja mau. É porque Deus vê o amanhã, onde a gente só consegue ver o que está diante de nós. E essa mulher, ela não se conforma e ela começa a invejar a sua irmã. Cada vez que a irmã dela concebia, ela se entristecia. E nós sabemos que toda vez que chega uma criança no lar, é motivo de alegria. E elas eram irmãs, era a mesma linhagem, era a mesma família. Então, por que não se alegrar com a bênção do outro? Por que não se alegrar com o contentamento do teu irmão? Por que não se contentar com aquilo que o teu familiar do lado está se alegrando, concebendo? E a gente vê essa dificuldade muitas vezes nos nossos dias. E ela incessantemente ali, ela vai e busca, e ela vê todos os meios, e ela troca dias com a sua irmã, achando ela que era somente por questão natural. Mas não, a nossa vida é movida por questões espirituais. É o espiritual que interfere diretamente no natural. Nós podemos provocar o sobrenatural? Podemos, mas a ordem da criação é que primeiro vem o espiritual e depois o físico é materializado. Então nós não podemos inverter essa ordem. Nós precisamos entender qual é o propósito que Deus tem para conosco. Porque se Deus tinha uma promessa sobre a vida de Jacó, que já estava firmada através de Abraão, de Isaac, também iria cumprir na vida de Jacó. E ela estava vendo esse cumprimento através do fortalecimento. Ele estava ficando muito rico, homem muito poderoso. E essa mulher, ela mesmo assim não se contenta, e ela quer ali muito conceber mais filhos. E ela usou
diversos artifícios para isso. E quando ela clama, Jacó ainda disse assim: porventura sou eu Deus que possa te dar filhos? Ela se angustiou. E depois de muito tempo a Bíblia vai falar que ela concebeu, e já era dentro desse trajeto onde ele já estava indo de encontro, retornando para a sua família, para o seu irmão. Tanto é que no meio do caminho, quando ela vai ter o bebê, ela já tinha cometido um pecado, o pecado da idolatria. E nós precisamos entender que o pecado da idolatria, ele é comparado com o pecado da feitiçaria. E isso fere a santidade de Deus. Isso traz ira no coração de Deus. E como é que Deus ele vem estabelecer a sentença dele sobre a terra? Quando ele derrama a sua ira. A gente está vendo aí no estado, numa região do nosso país, uma destruição devastadora. Mas quando você vai estudar um pouquinho sobre a história daquele povo, você vai ver que é um povo poderoso, né? Pela força do seu braço. Um povo que é muito voltado para a feitiçaria, para os ídolos, onde eles fazem do ídolo o seu Deus e onde eles fazem das suas riquezas a força do seu braço. E eu quero te dizer que tudo quanto nós tivermos que ter na nossa vida não é pela força do nosso braço. Nós não temos que passar por cima de ninguém. Nós não devemos romper processos, porque o processo de Deus ele é perfeito na vida de cada um. E a gente precisa compreender isso para que não nos suceda o pecado da iniquidade e que não venha sobre nós também a maldição hereditária. E ali veio sobre esse povo essa destruição toda. Mas sobre eles tem um aviso do Senhor. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer restaurar o seu povo. Mas para isso, esse povo precisa reconhecer um Deus único e verdadeiro como o único Deus criador de todas as coisas. É Deus que tem o direito de dar a vida. É Deus que é o justo juiz. É Deus que estabelece reinos, que remove reinos. É Deus que dá, é Deus que tira. É Deus por Ele e para Ele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Racal rouba ali todos os ídolos do seu pai, por motivo talvez religioso, como eu falei, por ainda estar sendo forjada, ainda está sendo modelada, aprendendo ainda a confiar em Deus totalmente, mesmo vendo a provisão, a mão do Senhor sempre sobre a vida de Jacó, ela ainda estava sendo moldada. Também pode ser um motivo talvez de proteção, como eu falei, por ter o direito, ela queria dar ao seu esposo talvez uma honra, dando a ele o clã, que é esse direito de ser o sucessor, de ter a posse da propriedade e ter direitos legais para a transação, onde ele já tinha se mostrado um multiplicador de bens. Então ele tinha uma característica que era uma característica que parece ser somente dele, mas não. É porque a promessa do Senhor, quando Ele quer engrandecer alguém, Ele vai usar as suas habilidades para isso. Nunca é sobre você, mas é sobre aquilo que Deus já colocou dentro de você, que Ele vai fazer materializar a sua promessa e vai te engrandecer. Porque do mesmo ventre que veio Jacó, veio também o seu irmão. Mas a bênção não foi da mesma forma. A riqueza não foi a mesma. O cumprimento da promessa não foi o mesmo. Então isso difere de quê? De quem está com a promessa. De quem está debaixo da bênção. E às vezes a gente quer olhar para o outro, o resultado do outro, a conquista do outro, e quer fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo. Mas não é sobre o que o outro está fazendo. É sobre aquilo que Deus tem para mim. Porque aquilo que Ele tem para mim, Ele vai me direcionar. Ele vai gerar situações para que tudo aquilo que Ele me prometeu se cumpra. Não é sobre mim, é sobre aquilo que Ele já estabeleceu. E ela ali, por essa segurança, proteção, ou aquele ídolo também, ele representava esse direcionamento. Tudo o que se tinha que fazer, se consultava a quem tinha esses terafins. Mas hoje nós sabemos que o véu se rasgou. Hoje nós temos a Deus. Na verdade, sempre tivemos ao Senhor. Hoje temos a Jesus.
o único mediador entre Deus e os homens. Hoje nós podemos entrar pelos portais celestiais. Hoje nós podemos ali acessar diretamente aos céus tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, que porventura às vezes não se materializou, não chegou ainda, e às vezes não é porque Deus não quer ou porque não chegou o tempo. Às vezes é porque Deus está te modelando, Deus está te preparando para que a promessa do Senhor venha se cumprir na sua vida. Uma fé desenvolvida não é uma tarefa tão fácil. Nesse percorrer do caminho, nós somos modelados, a gente erra muito, até que o Senhor ele abra o nosso entendimento. E é por isso que se faz necessário, sim, a gente falar sobre esses assuntos repetidamente, para que haja o que? Uma metanoia, que é a mudança de mentalidade. Nós precisamos reformular a nossa mente, como o Senhor diz no livro de Romanos, que nós devemos viver e pensar segundo a palavra de Deus. E aí o Senhor, Ele vai fazer a sua obra na sua vida, ao seu tempo, sem que você precise se apressar. Você só precisa estar atento a Ele, dependente dEle, se sujeitando a Ele, porque tudo quem vai fazer, quem vai operar é Ele. Se algo está retido na tua vida, a gente precisa compreender qual é o poste ídolo que está em nós, que está impedindo de que as promessas, que o destravar, que a chave do Senhor venha sobre as nossas vidas. Porque Ele é que tem as chaves de Davi. Ele abre e ninguém fecha. É Ele também que fecha e ninguém abre. E quando Ele ali abriu o ventre dela para gerar José, foi Deus que abriu. Ele tem as chaves, é Ele que abre, é Ele que dá o acesso, é Ele que dá a inspiração, é Ele que dá a capacitação, é Ele que aperfeiçoa. É Deus que faz todas as coisas. Nós precisamos somente obedecer, nos submeter e permitir que o Senhor realmente venha nos modelar de forma como Ele faz. No capítulo 35 você vai ver que a história fala que pessoas ali também levantaram ídolos. E tinha esse hábito de levar ídolos, mesmo sendo da linhagem. O que é que mostra isso? Repetições de padrão, espíritos geracionais que vai passando. E sempre dentro de uma geração onde Deus ele estabelece uma bênção, vem a bênção, mas também pela desobediência e pelas maus escolhas, vem também as consequências e vem muitas vezes a maldição. E essa maldição ela vai se repetindo. A gente pode aqui trazer o caso de Caim e Abel, que foi ali os primeiros filhos de Adão e Eva. E ali a Bíblia vai dizer que Caim, Abel sendo pastor de ovelhas, Caim lavrador, Abel tinha um coração voltado para Deus. Eu falei aqui sobre a oferta, sobre a importância da oferta. Caim, ele vendo o seu irmão ofertar uma oferta ao Senhor, ele ali por inveja, ele também vai ofertar. Só que quando Abel ele oferta, de imediato o fogo desce e Deus recebe aquela oferta. Deus se agrada, porque Deus se agrada quando nós nos ofertamos antes de tudo a Ele. Não é sobre o seu dinheiro, não é sobre o seu bem, não é sobre o seu tempo que você faz algo na casa do Senhor ou para o Senhor. É sobre aquilo que você entrega de dentro para fora. Porque mais do que a sua ação, é a intenção da sua ação. Porque muita gente faz muitas coisas para serem vistas, para serem notadas, para terem holofotes, para serem recompensadas por homens. Mas lá no livro de Mateus o Senhor vai dizer o quê? Dê com a direita para que a esquerda não veja. Então tudo que nós devemos fazer com intencionalidade, respeitando sempre o princípio da palavra. Deus ele não recebe nada de qualquer forma. Ele recebe a todos. Mas a forma da qualidade que você vai se portar, sendo oferta para Ele todos os dias, ela precisa ser aperfeiçoada. Ela precisa ser modelada. Ela precisa ser tratada para que verdadeiramente seja uma oferta viva. E aí a Bíblia vai dizer que a Caim, por inveja, vai também ofertar ao seu irmão. Oferta porque viu o seu irmão ofertar. E quando ele ofertou, Deus não recebeu. Ali ardeu uma ira dentro do coração de Caim, onde ele muito se indignou e ele ficou com raiva de quem? Do seu irmão.
O ódio foi tão tamanho que aquilo corrompeu ele por dentro, ao ponto dele não se contentar, mesmo Deus falando para ele que o pecado estava às portas. Ele não se atentou e deixou ser dominado pela ira e pela inveja. Isso aqui é muito sério para nós, porque quando nós não modelamos as nossas emoções, quando a gente não se permite ser tratado, ser modelado, ser direcionado pelo Senhor, a gente é suscetível a cometer diversos erros. Porque nascemos de uma geração pecaminosa, de Adão e de Eva. Nós já nascemos do pecado, mas nós não precisamos permanecer nos padrões de pecado. Nós devemos nos sujeitar a Deus, porque todas as vezes que o homem ele se inclina para Deus, você vai ver que o modo dele falar é diferente, o modo dele se vestir é diferente, o modo dele tratar o seu irmão é diferente, o modo dele fazer as suas transações é diferente, porque tudo muda. Tudo muda porque somos modelados. E modelados pela palavra. É a palavra que produz tudo em todos. Mas quando nós estamos distante de Deus, a gente é tendencioso a viver o quê? Pelos padrões e sermos vulneráveis aos espíritos geracionais, que também fez com que Eva caísse e fizesse Adão pecar. Viesse sobre ele com a inveja e fizesse com que ele pecasse também. E ali ele derrama o sangue do seu irmão. E não é só sobre o sangue, porque é muita coisa. É o sangue de um justo, é um sangue inocente. Às vezes você pode dizer, mas eu nunca matei. Mas quantas vezes a gente mata pessoas todos os dias, denegrindo, desfazendo, desmerecendo, difamando, abatendo. A gente também é homicida. Aqui a Caim, ele sofreu uma dura sentença do Senhor. Porque toda alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é pessoal, mas as consequências virão. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele trouxe ali uma sentença sobre ele, que ele seria fugitivo. E ele saiu diante da presença do Senhor, carregando o sentimento de culpa. Foi a sentença. Sabe por que muitas vezes você se converte, busca Deus, tenta se esforçar, mas tem uma culpa que fica ali, lhe martirizando constantemente. Por quê? Porque não foi qualquer pecado. E existe tipo de pecado, a Bíblia vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados para que eles sejam perdoados. Não basta somente vir aqui, aceitar a Cristo, dizer que é cristão, frequentar os cultos e achar que isso já é o suficiente, porque não é. Você precisa lavar as suas mãos e lavar assim a sua alma. Como é que eu faço isso? Eu preciso confessar a Jesus o meu pecado, mas tem momentos que o Senhor vai requerer de nós que nós venhamos a ir a um dos nossos irmãos a pedir perdão. Porque o mesmo inimigo que te sujeita, que te aprisiona, te fazendo você ser uma pessoa sentenciada pelo pecado, pelas consequências mal que você cometeu, ele lhe deixa lá sozinho, na angústia, no sentimento de culpa. Mas quando você vem a Cristo e você confessa e você se esvazia, e você tem a consciência de que aquilo que você fez foi grave e que precisa ser liberado o perdão, que você precisa tirar aquilo de dentro de você, Deus ele vai produzir dentro de você. Porque Jesus ele veio ao mundo para isso, para nos remir do pecado. Quando você olha para a história de Raquel, e você olha também aqui para a história de uma mulher idólatra, e aqui está falando de um homicida, que cometeu um duro crime, um crime terrível, de um sangue do seu irmão, de um sangue inocente, simplesmente por algo perverso, pela inveja, pela cobiça que ele tinha dentro do seu coração. Qual é a distinção dessas duas histórias? É que Deus ele revela a sua graça sobre as nossas vidas, mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente comete delitos, o Senhor ele está sempre ali para nos perdoar e para mudar a nossa história. Só que Jesus, ele, para mudar a história de um homem, primeiro ele trabalha em você o que? A consciência. Por quê? Porque é a consciência que vai nos dizer que estamos em pecado. E aí a gente reconhecendo isso, a gente recorre a Cristo.
Quando você tem, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que ele faz isso? Trabalhando na nossa consciência. Enquanto você acha que você falar mal do seu irmão não é pecado, você vai continuar fazendo porque você não está com a consciência em Cristo. Enquanto você não for trabalhar na sua consciência, você vai continuar vindo para a igreja e continuar com os velhos padrões repetitivos, pecaminosos, e que vai gerar consequência não somente pessoal para você, mas que muitos deles vai gerar pecados geracionais, porque é de geração em geração. A Bíblia vai dizer que ali veio sobre a sentença sobre a vida de Caim, quando ele disse que ele carregaria a culpa e seria fugitivo e errante. Sabe por que você não entende às vezes que a gente vê povos, né? Que a gente não entende porque que está em um canto, daqui a pouco está em outro. Vai estudar a genealogia deste povo. Porque tudo tem resposta, gente. A árvore genealógica, ela é justamente para a gente encontrar respostas que a gente não tem compreendido. Porque é muito mais amplo. A Bíblia vai trazer resposta para absolutamente tudo. Tudo. Esses dias o irmão pregou aqui de uma forma muito profunda. Deus usou muito o nosso irmão Sandro. E eu já vinha fazendo essa pesquisa sobre a árvore genealógica. Não completei ainda. Mas já peguei tanta coisa que eu já consegui identificar dentro da minha própria família. Então, quando você fala de derramamento de sangue, aqui sobre ele veio a culpa, veio a sentença, né, de ser fugitivo e de ser errante. Mas também veio sobre ele o quê? A graça do Senhor, mesmo ele sendo errante. Há quem diga que a graça só veio depois de Cristo, mas ali Deus já estabeleceu sobre ele a graça. Porque Deus diz também que também aquele que matasse Caim, seria ele também sentenciado. Seria ele punido 7 vezes. Olha como a graça do Senhor, quer dizer, Deus ele traz uma sentença porque ele é justo. E há alguns que pregam o amor de Jesus, que Jesus é amor e ele realmente é. É um amor tão transcendental que ele entregou o seu Filho Jesus pelos nossos pecados. Porque nós não merecemos nada de Cristo. E ele entrega a sua melhor oferta, sendo ele dono de todas as coisas. Ele nos entrega a sua oferta, seu Filho, em sacrifício vivo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, sendo modelado, sendo lavado pela lavagem da palavra, sendo modificado para que não servamos mais aos velhos padrões dos nossos antepassados, para que não caia sobre nós as mesmas sentenças que caíram sobre eles. E ali o que? Ele vai receber essa sentença e Deus ainda fala para ele: você vai ser fugitivo, mas aquele que tocar em você será sentenciado também, amaldiçoado 7 vezes. A Bíblia vai dizer que depois de 5 gerações ele concebe um filho. Ele tem um filho chamado Lemeque. E Lemeque já veio com a essência não do pai, do tio Abel, mas veio com a mesma essência do pai. A essência dele já não era boa. Olha como o sangue puxa, olha como os padrões vão repetindo. E a Bíblia vai dizer que aquele homem ele tinha um coração mau. Primeiro que ele foi o primeiro homem a possuir 2 mulheres, quebrando o princípio de Deus, já naquela época. Foi ele o precursor, né, ali, de ter 2 esposas. E ele tendo essas 2 esposas, ele também não tinha no seu coração seguir os princípios do Senhor. Ele também vai falar ali, com vanglória. Ele vai falar de uma forma vangloriosa, dizer que ele matou um homem. Mas ele estava assegurado de que porque Deus falou que a sentença de quem matasse Caim seria sentenciado 7 vezes, ele estava preso somente nisso. Só que aí ele diz assim: então quem me matar será sentenciado 70 vezes 7. Mas eu acho lindo como a palavra de Deus ela se completa, porque quando você vai lá você vai ver lá no livro de Mateus, o Senhor vai falar através da boca de Pedro, quando Pedro vai indagar Jesus e ele vai dizer: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? E aí o Senhor Jesus ele vai falar, aí ele diz assim, 7. Aí o Senhor disse assim: não te digo eu 7, mas 70 vezes 7. Sabe o que é que isso está me dizendo? Que a graça do Senhor sempre ela vai superabundar na tua vida. Se a maldição foi 7, a graça vai superabundar.
mas vai superabundar sobre aquele que estiver atento a esta palavra, que quiser o arrependimento, porque Caim, em momento algum, esboçou arrependimento. Enquanto o sangue do seu irmão clamava a Deus por justiça, ele foi fugitivo, mas em momento algum ele se humilhou. A Bíblia não vai dizer que Raquel também, ela se humilhou diante do Senhor. Não, ela só queria o filho, ela só queria status, ela só queria continuar na posição da princesinha, daquela que consegue todas as coisas. Mas a nossa vida não pode ser conduzida por esses erros que foram registrados para que a gente não cometesse os mesmos. Deus está revelando dentro dessas passagens que os velhos padrões eles trazem consequências terríveis, mas que a gente pode ter a nossa história diferente. A decisão está conosco. Quando ele vai nos falar ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14, ele vai falar sobre bênção. Ele vai explanar ali todo tipo de bênção. Serás bendito ao entrares e ao sair, será bendito o fruto do teu ventre, a cria da tua casa, o fruto dos teus animais. Ele vai esboçar ali tudo que ele tem para aquele que obedecer ao Senhor. Mas quando você vai do 28, do 15 a seguir, você vai ver que é só maldição. Então a bênção e a maldição está sempre diante de nós. Se o teu antepassado, ele errou contra ti, ele errou e permitiu que viesse sobre ti sentenças, isso cabe agora a você aceitar ou não. Como eu falei sobre esse artigo 1784, ele vai falar sobre o direito legal que é dado a partir de que você seja conhecido como herdeiro. É um artigo jurídico-científico. A jurisdição procede dessa forma. Uma vez que alguém morreu, automaticamente aquilo já começa a tramitar sobre a sua vida aquela herança. Mas na nossa vida pode ser diferente. Eu já tenho clamado ao Senhor para que o Senhor me abra mais e mais o entendimento. Quando falo aqui de sangue também, algo que o Senhor me trouxe profundo, eu ali escavando. Sangue derramado por aborto. Gente que não matou ninguém, mas que cometeu aborto, você impediu gerações de virem para o mundo. Pecado terrível do derramamento de sangue. E esse pecado de sangue ele é tão mais aprofundado, assim como o pecado também da feitiçaria e da idolatria, que os demônios eles ganham força. Me recordo um ensinamento aqui na escola de profeta que o pastor Zé Carlos dizia, que esses espíritos eles são alimentados pelo esse sangue inocente. Todo derramamento de sangue em uma região, pode observar que em regiões que se mata pessoas, que tem derramamento de sangue, é um lugar que é sitiado por demônios. É um lugar que ele fica obscuro. Você começa a perceber presenças negativas, catástrofes incontáveis naquela região. Por quê? Porque houve derramamento de sangue. E aí o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver, que eu vou te falar. Quem sabe você às vezes não derramou o sangue inocente de ninguém, você não cometeu aborto, você não matou ninguém, mas quem sabe o seu antepassado não matou animais em sacrifícios. E aquilo tem um poder terrível geracionais sobre a tua vida. Ah, mas foi uma galinha, foi um bode, seja lá o que for. Aquele derramamento de sangue de uma forma maligna que foi, né? Pecado duplo, pecado da feitiçaria, da idolatria e do derramamento de sangue. E Deus ele traz uma sentença. Na minha família eu identifiquei, eu passei horas esses dias conversando com alguém da minha família e eu descobri tantas coisas, mesmo ele achando que não estava me dizendo muita coisa. E Deus, ele ainda, eu clamando ao Senhor, Deus me deu um indicativo. Deus disse, é de tal bairro que tudo começou. Eu nem sabia que eu tinha morado nesse lugar. Acredite que acreditava saber muito da minha família e eu não sabia disso. Liguei para minha mãe, o que aconteceu em tal lugar? Ela disse, como assim? Nada. Eu disse, alguma coisa aconteceu, porque Deus falou comigo. Ela disse, não, eu morei lá. Eu disse assim, quando? Quando vocês eram criança. Quem morou lá? Eu morei, você morou, você e seus irmãos. E nada aconteceu. Eu disse, aconteceu. Só que ela não me falou. Mas Deus me falou tudo que aconteceu naquele lugar. E aí, falando com um tio meu, ele também citou sobre este bairro.
E eu não sabia que a gente tinha morado nesse bairro. Eu não tinha esse entendimento. A psicologia fala que depois dos 5 anos, a sua memória é comprometida. Fica tudo no subconsciente. Coisas que você não entende, porque você pratica, porque você repete esses padrões, você não consegue lembrar. Mas no subconsciente, tanto a psicanálise vai dizer, mas algo que a Bíblia já vem falando e que agora que está se falando com mais clareza sobre isso. Eu me lembro que eu passei anos da minha vida sonhando com minha avó. E eu indo para a casa de minha avó. E minha avó, ela pertenceu às matrizes africanas, ela foi mãe de santo. E quando a gente era criança, a gente era obrigada a ir lá. Porque manhã, ela mandava dizer que a gente tinha que ter boas relações com a nossa família. Mas para mim era terrível. Mesmo eu não entendia muita coisa, acredito eu que até uns 5, 6 anos, essa parte eu lembro que eu ia para lá. Mas eu não lembro dessa parte do outro bairro que a gente morou. E mãe mandava sempre que a gente fosse. Eu lembro da característica que uma irmã minha tinha, que ela não tinha medo, ela entrava nos quartos, ela mexia, se tivesse que limpar, ela limpava os quartos lá que tem, né, daquelas imagens e tal. E eu sempre tive rejeição terrível. Eu só ficava na sala, pra mim era terrível, quando tinha que comer, quando tinha que passar pela cozinha, quando tinha que chegar perto do quintal, porque aquilo, Deus sempre falou comigo muito forte desde a minha infância. Deus sempre se revelou muito através de sonhos comigo. E mãe às vezes ficava assombrada porque coisas que eu falava se cumpria e ela ficava assim, você é esquisita, menina. Porque eu não sabia, mas eu sabia que era Jesus. Depois de um tempo passou essa visão com clareza, porque eu via realmente uma imagem, projeções de Cristo, onde ele me falava as coisas e realmente acontecia. E minha avó, ela passou ali muitos anos dentro dessa religião e eu não sei o profundo, porque ela não me contou, já foi a óbito. E aqui, uma vez, eu já cristã, e aí Deus usou um servo de Deus, quando eu estava trabalhando, eu no trabalho, não conhecia esse servo de Deus, não sabia o ato profético que ele tinha, a unção profética que era derramada sobre a vida dele, e ele falou comigo, esse medo que você tem, vem disso. O homem foi no profundo. Deus usou ele de uma profundidade. E tem mais, tem alguém que está te aguardando, porque quer te dar o passe. Eu nem sabia desse negócio de passe, viu, irmão? Não sabia. E aí ele disse assim, eu não sei se é uma tia, se é uma avó, quem é, mas é uma senhorinha assim, assado. E ele me descreveu, e eu sabia que era minha avó. E eu fiquei ali, ele disse assim, ela está me esperando e você vai ter que ir lá. E ele me deu o direcionamento da parte do Senhor, como era que eu deveria fazer. E eu fui, não porque eu queria, não no meu tempo, porque por mim eu nunca ia lá. Ainda muito despreparada, não senti preparo nem vontade de ir. Não sabia o que ia acontecer. Mas Deus, ele é um Deus que quando ele fala, quando ele direciona, quando ele traz a consciência, ele está trazendo a consciência para que haja libertação, para que você seja livre das amarras espirituais que às vezes você não sabe, que está ali aprisionando. E eu tinha sonhos terríveis, só que os sonhos, sempre eu ia para a casa de minha avó para me encontrar com ela. E eu não sabia por quê. Né? E ali passou um tempo, alguns meses, quase um ano. E aí meu pai adoeceu e aí ele passou por um estágio muito crítico da saúde. E minha irmã falou para mim, irmã, venha porque eu acho que o pai não vai escapar dessa. Aí ela disse, eu sei que você tem suas correrias, mas venha porque eu sinto que é uma despedida. E eu fui para visitar a Painho. Quando eu cheguei na porta da casa da minha tia, Deus me fez lembrar o que ele tinha me dado com o direcionamento. Eu não vou falar muito aqui, é profundo, porque a live está sendo transmitida e há de ser que alguns dos meus familiares que ainda não compreendem o profundo, não quero que seja barreira, porque Deus está trabalhando de uma forma muito poderosa. E aí eu fui, e aí quando eu cheguei lá, Deus me fez lembrar. Eu digo, Deus, e aí agora, meu pai? O Senhor me dê graça. Aí Deus me deu a graça. E ali eu fiz conforme Deus me direcionou, né? Ministrei a palavra, falei. Minha avó não aceitou. Ela virou as costas. E segue o seu juízo, né? Porque nós não podemos dizer nada além do que está escrito. Então segue-se o juízo. Mas ela rejeitou, ela ficou um estado de muita euforia quando me encontrou. Foi algo sobrenatural, porque eu já tinha
38 anos, se eu não me engano. E ela tinha me visto aproximadamente com 5, 6 anos. A feição da gente muda, Aí eu era menina, alta, criança, quase da idade, mais nova do que a Denise. E quando ela me viu, ela esboçou uma reação muito, muito diferente, uma coisa muito assustadora que até minha tia não compreendeu, mas porque ela não estava na dimensão do direcionamento que Deus tinha me dado. E minha avó sabia o que estava fazendo, eu sabia por que ela estava assim, embora alguns não sabiam. Minha irmã, sabendo que eu tinha um mistério com minha avó, ela saiu do quarto, eu fiquei com minha avó. E ali, o que passou ali, eu fiz tudo conforme Deus me falou. Mas a semente foi plantada, no coração de ninguém a gente pode sondar, quem sabe é Deus. Fato é que ela virou as costas e me rejeitou quando eu apresentei a ela o verdadeiro e único Deus, verdadeiro, soberano sobre todas as coisas. Então aí eu não sei, fica aí o incógnito, se Deus trabalhou no coração, se houve liberação de perdão, se houve arrependimento, porque o homem faz escolhas, mas a resposta sempre vem do Senhor, porque no livro de Isaías o Senhor vai dizer que ainda no ventre o Senhor nos conhecia. Então, antes da gente ser concebido, há uma história sobre nós. É por isso que quando eu falei aqui sobre aborto, derramamento de sangue, onde muitos que já cometeram esse pecado nunca confessaram e está com a sua vida totalmente amarrada, aprisionada por causa do preço de um pecado, de um sangue derramado. Eu estou falando também dessa consequência, por quê? Porque ali também traz aqui para vocês uma reflexão, porque no ventre, gente, ventre é para gerar bênçãos do Senhor. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então quando você pega algo que é de Deus, que é o teu ventre, e você, ao invés de gerar algo que Deus te deu, e você inibe alguém de conceber, você não se permite conceber, você não se permite que essa pessoa venha ter uma história dada pelo próprio Deus. Aquele sangue que você acha que é menstruação, porque o nome é realmente este, não é. Se você já foi diagnosticada como alguém grávida, você já tem ali uma vida. Ela está informe, faz parte do processo de Deus, assim como Ele está nos modelando, assim como Ele está nos formando a cada dia para o seu propósito completo nessa terra. No nosso ventre não é diferente. E o teu ventre, ele não pode ser um cemitério. E tem mulheres que abortaram e não foi uma só vez. E é por isso que às vezes não sabe porque a esterilidade chegou à sua porta, não sabe porque vem os conflitos mentais, porque o derramamento de sangue também, ele traz consequências terríveis. E essas consequências não se fala tanto, mas existem demônios que ele se apossa de pessoas. E observe, se você for fazer a árvore genealógica da sua família e estudar um pouco mais sobre isso, você vai ver que toda a entidade ele vai se apossar dessa região, ou seja, cabeça, pescoço, cabeça. É a região que os demônios eles se apossam. E aí às vezes você não entende porque vem vários problemas psíquicos. Porque todos os problemas, ou na sua maioria das vezes, ele vem de ordem geracionais. Então por isso as maldições hereditárias. Às vezes é repetições de acidentes que acontecem, são doenças repetitivas onde você acha que até que é comum, porque o seu avô morreu assim, porque a sua avó morreu assim, porque o seu tio era assim e você é assim. Não. Isso tem um legado lá atrás e que a gente precisa rejeitar. Sabemos que Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para cumprir toda a lei e ele cumpriu. E o que o Senhor fez, ele veio ali o mundo, ele veio fazer um resgate. Ele veio nos dar um acesso a uma nova vida. Ele veio comprar a nossa dívida de velho pecador para que sejamos verdadeiramente herdeiros não da maldição, herdeiros não da miséria, herdeiros não do erro, herdeiros não dos demônios geracionais, mas herdeiros de uma promessa, de um novo céu, de uma nova terra. É o que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Mas de repente você pode dizer, e se Jesus já fez isso, o que é que eu preciso fazer? Você precisa obedecer, mas você precisa também reconhecer.
Se há uma herança maldita lá atrás, você precisa rejeitar. Todos os dias eu ministro sobre a vida dos meus filhos. Todos os dias, absolutamente todos os dias. Por quê? Porque na minha família eu identifiquei vários tipos de pecados geracionais, de feitiçaria, de idolatria, de promiscuidade e de muitas outras coisas, que tem muitas outras consequências, onde eu não posso me delongar muito aqui, isso daria para muito tempo, mas são muitas consequências. Esse assunto ele vai ser encerrado na quarta-feira. Eu peço que vocês se esforcem em estar aqui na quarta-feira, onde vai ser fechado completamente sobre essa temática, mas é uma temática que a gente precisa muito se atentar, porque enquanto a maldição que o diabo quer estabelecer sobre a tua vida, ela vem até a quarta geração, Deus ele tem resultado de bênção. Ele comprou ali na cruz do Calvário a sua sentença. Ele comprou para ti uma bênção geracional, que a Bíblia fala que nós seremos abençoados até a 10ª geração. Ou seja, meus filhos hoje, eu declaro sobre eles, eu rejeito a maldição da nossa hereditariedade. Eu rejeito sobre eles aquilo que foi feito no passado, porque eles não têm culpa, mas a partir de mim eu abençoo meu ventre. Porque a Bíblia diz que bendito é o fruto do teu ventre. E a gente precisa se apropriar de tudo aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Então nós precisamos entender, reconhecer a nossa real identidade de servos de Deus, rejeitando os padrões do passado. E o diabo, ele, muitas vezes, ele vai fazer com que você pense que a maldição não foi quebrada. Mas é porque a Bíblia vai dizer também: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A gente precisa resistir aos velhos padrões. A gente precisa resistir quando o diabo, você começa a ver que ele está querendo tomar um filho, tomar uma filha, tomar um esposo, uma mulher, um parente seu, alguém que você conhece, que faz parte da sua linhagem. Se está se repetindo ou que você tem visto padrões repetitivos, índices de padrões repetitivos, você já começa a orar. Nós deveríamos orar se a gente tivesse esse entendimento antes dos nossos filhos nascerem. Nós devemos orar pelas nossas noras, pelos genros, para quem tem filhas. Nós devemos orar por aquilo que vai ainda acontecer, porque a Bíblia vai nos orientar dessa forma. Mas enquanto isso não acontece, a gente não tem essa conscientização, e é por isso que a igreja está passando por um novo tempo. E o tempo é um tempo que Deus está trabalhando na nossa mente a metanoia do Senhor. Ele está mudando a nossa mentalidade, Ele está trazendo a consciência, Ele está trazendo ensinamentos mais aprofundados. Embora de repente você poderia desejar aqui que a gente estivesse pulando no poder, profetizando isso, eu profetizo isso e aquilo sobre a tua vida, mas não adianta eu só profetizar de mim mesmo, porque nada vai acontecer. Eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus me orienta. Eu tenho que ser profeta dentro da palavra. Eu tenho que trazer a palavra. E a palavra que vai trazer libertação, cura interior, quebra de maldição mediante o conhecimento. Se há um tempo determinado para todas as coisas, não há mais tempo de você brincar de ser cristão. Não há mais tempo de você brincar de ser servo de Deus. Não há mais tempo de você ser um religioso, porque a religiosidade também é pecado. A religião, ela nos divide. Nós não fomos feitos para sermos religiosos. E o que é religiosidade? É você vir de uma forma somente como costume. Não, Deus não quer isso. Deus, Ele quer intimidade, Ele quer se relacionar contigo, Ele quer fazer de você uma casa de adoração. Ele quer fazer de você um lugar de Ele se relacionar. Deus, Ele quer mudar a história de pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui inúmeras que ali já foram que já cometeram muitos pecados, que já cometeram muitos erros. Eu já errei nessa área, nunca errei, mas eu lembro com clareza, já falei, eu disse a minha mãe esses dias, eu digo: mãe, aquelas coisinhas que a senhora fazia, hoje eu sei com clareza o que era. Ela disse assim: não, minha menina, mas assim, se a gente não for fazer o mal, eu disse: é engano do diabo. É engano do diabo quando ele diz que você vai fazer uma simples simpatia para ter alguém. E que não tem problema nenhum, porque você está fazendo só pelo amor, e o amor, Deus é amor. Você está pecando terrivelmente contra Deus. O diabo, ele vai trazer seduções, espírito de sedução, para te fazer seduzir, para você ser presa fácil, para você estar aprisionado, acorrentado em cadeias infernais.
E aí por isso que muitas vezes a pessoa faz até uma simpatia, mas é infeliz. Observe que eu estava fazendo dentro do meu próprio mapeamento, eu vim identificar que na minha família tem várias pessoas de divórcio, várias pessoas com fracasso na área emocional, na relação. E aí eu comecei a ver que realmente eu estou orando a Deus para que Deus mude a história. Eu tenho irmãs que são cada uma mais linda do que a outra, tudo mal resolvida. Então tem uma herança por isso. E é algo muito grave que eu estou orando a Deus e eu creio que Deus vai libertar completamente a minha mãe. Eu presenciei diversos abortos da minha mãe. É terrível isso. Que ela se lembra, eu perdi as contas, mas ela disse que foram 8 gerações prejudicadas. Isso é muito grave. Porque isso traz consequência para o meu filho que hoje está no autismo. E existe um fator genético, só 1% pode acontecer eventualmente, de uma forma natural. Mas se você for estudar as doenças psíquicas, pode ir a profundo, que vai trazer o legado geracionais de maldições hereditárias. Então o que? Sangue que foi derramado de 8 gerações. Aí você vê depressão, melancolia, síndrome do pânico e tantos outros males que vai acometendo a várias pessoas da família. Por quê? Porque o pecado que foi cometido lá atrás não foi resolvido, não foi confessado. O Senhor, Ele quer tirar a culpa de gente. Ele quer mudar a história. Mas o Senhor, Ele não aceita a gente pela metade. Ele quer um povo que realmente tenha coragem de se rasgar diante da presença dEle e dizer absolutamente tudo o que você fez. Não é você fingir ou acreditar em um conceito errôneo de que agora você é o santinho ou a santinha. Não. Rasga o seu coração e diga tudo o que você fez. É às vezes constrangedor a gente verbalizar. Às vezes você vai se sentir com vergonha de ter que falar que você vinha na igreja, mas que você continuava indo no terreiro. Eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém. Mas a partir do momento que você entra por essas portas, você precisa receber a instrução do Senhor. O Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Mas para Ele cumprir a promessa que Ele tem sobre a tua vida, você vai precisar passar pelo processo de metanoia, o processo de conscientização, de reconhecimento de que você é um errante, que você foi um errante, que você não serve mais esse padrão e que você vai rejeitar e realmente confessar. Porque é pela confissão que todas as coisas. O salmista Davi, ele falou: enquanto eu me calei, os meus ossos se contorceram. Sabe do que aqui esse versículo está falando? Câncer de ossos. Porque quem é que sente os ossos doerem? Se não for depois do avanço de idade, que vem as astroses, a osteoporose, por conta de um padrão errôneo de alimentação, né, durante muito tempo. Pode acontecer. Mas enquanto ele não confessou o pecado dele, onde ele foi homicida, adúltero, ele cometeu diversos pecados por causa de uma só situação. Ele foi ser achado culpado de diversos pecados. E qual foi a sentença que veio sobre Davi? Não somente porque ele perdeu a criança, porque tem muita gente perdendo muitas coisas. Por quê? Por causa do pecado que cometeu lá atrás. Aí perde, começa a perder, começa a ficar infrutífero, começa a ficar infértil. Por quê? Porque o pecado de lá de trás está repercutindo na sua vida hoje. Davi, ele perdeu ali a criança que era fruto do pecado. Mas como eu falei que a graça ela sempre vem, Deus ele deu a ele o direito de ter Salomão, aquele que veio construir o templo. Mas sobre ele veio uma sentença. O Senhor disse que a espada não sairia da casa dele. E não saiu. Ali a gente viu estrupo, ali a gente viu morte, ali a gente viu desonra de pai. E isso tudo acontece muitas vezes nas nossas vidas porque a gente não reconhece ou a gente não se posiciona como verdadeiros servos do Senhor para se colocar na brecha, na oração, diante do Senhor, rejeitando todas essas heranças malignas que ficaram lá no passado e que quer perpetuar e quer levar a nossos descendentes.
Mas eu creio, em nome de Jesus, que tudo quanto Deus está fazendo nessa igreja não é em vão. Que Deus está mudando a história. Deus está mudando a tua mentalidade porque Ele quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a história desta igreja e é através de mim e de você. Deus quer mudar a história da sua vida em todos os sentidos. E para isso nós precisamos reconhecer a Ele sobre todas as coisas e se entregar por inteiro. Se entregue ao Senhor, se permita ser modelado, dói ser modelado pelo Senhor. Eu disse esses dias que eu estou passando por um processo de um 360 graus. É a roda grande passando dentro da pequena. Mas eu disse, Jesus, eu só quero aquilo que o Senhor queira. Não é o que o homem quer. Embora Deus usa o homem para nos modelar. E a gente pode ver dentro dessa passagem como Deus ele tratou Jacó para que o quê? Se cumprisse a promessa sobre ele. Raquel, ela foi sentenciada pelo quê? A morte, porque a palavra foi liberada. E ali houve um pacto. E o pacto foi que aquele que fosse achado com ídolo, que ninguém sabia, que ninguém viu, morresse. E ela morreu, pagou com a própria vida. Não permita que a sentença das trevas venha trazer morte na sua vida, no seu ministério, no seu casamento, na sua família, na sua geração, na sua empresa, nos seus sonhos. Não, seja bênção, seja alguém que seja modelado para que o cumprimento do Senhor, ele venha ser materializado e na sua totalidade na sua vida. Eu oro para que o Senhor, ele venha fazer você entender, porque às vezes a gente fala e demora a compreensão, como algumas vezes eu demorei tempos para entender algumas coisas que pareciam ser tão simples para alguns, mas é o processo do tempo. Mas isso também implica em você se mergulhar. Quanto mais você se mergulha diante do Senhor, mais ele se deixa ser achado. O Senhor, ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não aceite a derrota, não aceite o fracasso, não aceite a miséria, não aceite a repetição dos padrões na sua casa, na sua família. É culto da família e Deus está trabalhando a consciência para que a nossa família seja sarada e que a gente venha desfrutar do poder de Deus na sua totalidade, das bênçãos do Senhor, daquilo que Cristo adquiriu para nós na cruz do Calvário, e que Ele possa, através do seu sangue, lavar a sua mente, o seu entendimento, te lavar, te purificar e te permitir ser vivificado por Ele, para que Ele possa fazer de ti geradores de milagres nessa terra, que vocês sejam abençoados pelo Senhor e que a palavra do Senhor ela possa fazer valer dentro do coração de cada um de vocês, através do seu Espírito. Em nome de Jesus, assim eu agradeço a oportunidade.